Olá, boa noite a todos. É um prazer participar da Campus Party. Meu nome é Renan Chaves. E aqui a gente vai abordar um pouquinho de uma situação que eu vivi no meu cotidiano, que foi a viabilização de conteúdos digitais nas comunidades do interior do Amazonas, tá? Esse assunto é bem extenso, mas a gente vai tentar resumir um pouco mais para a gente conseguir encaixar nesse conteúdo, tá bom? Vamos lá. Vamos disponibilizar aqui para vocês uns slides. A ideia desse conteúdo é mostrar a dificuldade que a gente enfrenta na Amazônia com relação ao tamanho da nossa área, da nossa região e tudo que acontece na Amazônia, tá? Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta para vocês, tá? Aqui eu vou criar um pequeno roteiro, porque a gente tem um tempo muito reduzido, tá? A ideia é a seguinte: vocês sabem qual é o tamanho da Amazônia? Isso é uma pergunta que poucas pessoas fora do Amazonas têm ideia do tamanho da nossa região, né? A nossa região é do tamanho, praticamente, o tamanho continental. Então, a gente tem um tamanho muito grande. Fazendo uma pequena comparação, tá? A Amazônia, o Amazonas é o maior estado do país, com extensão territorial, com uma área de mais ou menos mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, que constitui a nona maior subdivisão mundial, sendo que a área do Amazonas é igual a França, Espanha, Suécia e Grécia juntas. Então, imagina o tamanho do nosso estado, né? E se o Amazonas fosse um país, qual seria o tamanho dele? Ele seria o 16º maior país do mundo em área territorial. Era um pouquinho superior à Mongólia, e pensando no Brasil, vamos comparar o Amazonas com o Brasil. Ele é maior que a região sul e sudeste juntas e equivale a 2,25 vezes a área do estado do Texas, né? Então, aqui eu coloquei um pouquinho sobre quantos municípios nós temos, né? O Amazonas está dividido em 62 municípios, e aí vem as nossas particularidades. O Amazonas é cheio de particularidades, e essas particularidades vão impactar diretamente nesse projeto, tá? Então, a partir do momento que eu vou passando os slides, a gente vai tratando um pouquinho dessas particularidades, tá? O Amazonas, ele é um município que tem 62 municípios. E desses 62 municípios, nós temos somente 2.152 quilômetros de rodovias asfaltadas. Então, imagina o tamanho do nosso território para a quantidade de rodovias que a gente tem, né? Então, assim, o nosso município é praticamente muito pouco a nossa malha rodoviária, né? Então, vamos falar um pouquinho disso lá na frente, tá bom? Aqui eu queria novamente um mapa de comparação da Amazônia. Na realidade, isso é um mapa de comparação do Brasil. O Brasil também é um país de tamanhos continentais. E aqui eu estou trazendo para vocês uma realidade comparando com outros países, tá? O Brasil já é um país continental, e o Amazonas também é um continente dentro do país. Então, o Amazonas, se a gente for comparar a área do Amazonas, ela é equivalente à área do Irã, do Uruguai e do Gabão juntas, né? Então, isso nos mostra qual é o tamanho da Amazônia. Bom, com relação às rodovias, a gente já percebeu que o Amazonas ele é muito carente da parte de rodovia. No entanto, a gente tem a maior bacia hidrográfica do mundo. A bacia hidrográfica do Amazonas, ela tem mais de 1.000 rios, tá? E esses rios que vão fazer o transporte na Amazônia. Porém, aqui a gente começa as nossas particularidades, tá? O Amazonas, o clima dele é bem diferente das outras regiões do nosso país, tá? Essa particularidade é que nós temos 2 estações do ano, praticamente, no Amazonas, que é o período de inverno e o período de verão. O que acontece? No inverno, a gente tem praticamente 6 meses de chuva constante no Amazonas. Isso vai fazer com que os rios vão encher, e aí a gente vai conseguir fazer a navegação e a logística
de que a gente precisa para mandar para as nossas comunidades ribeirinhas, né? No período do verão, a gente tem a seca dos rios e fica praticamente inviável navegar em alguns pontos do Amazonas. Então, a gente depende totalmente dessa logística das vazantes do rio, tá? E aqui começa a... Eu vou mostrar para vocês como é que foi viabilizar o acesso a conteúdos digitais nas comunidades do interior. Tem uns registros fotográficos de como é que foi. Aqui a gente inicia já um barco, né, chegando numa das comunidades, tá? Vocês percebam que, né, aí, para algumas pessoas da região, o rio, nesse período, ele não está nem tão cheio e nem tão seco. Ele está na transição de seca, tá? Então, a gente consegue fazer a navegação. Porém, nas comunidades mais distantes, eu não consigo entrar com esse barco grande. E para fazer toda a logística de levar o meu equipamento para instalação nas comunidades, eu preciso do apoio dos ribeirinhos para nos ajudar. E aí começa a nossa saga na viabilização desse conteúdo digital nos interiores. Aqui, a gente saindo daquele barco grande, maior, colocamos num barco menor, que aqui no Amazonas nós esquecemos por uma canoa, né? E os comunitários da região, eles conhecem bem essa região. Então, eles sabem qual o local que eu vou passar, onde eu não vou encalhar, o que vai acontecendo. Então, o apoio desses ribeirinhos são extremamente importantes para a gente, nesse sentido de a gente conseguir fazer o transporte desse equipamento. Aqui vocês podem ver já uma parte do equipamento, da antena de satélite, que vai fazer a recepção do sinal de internet. Lembrando que essas comunidades que a gente atende, geralmente, elas são extremamente precárias de infraestrutura, tá? Elas não têm energia elétrica constante, o saneamento básico é precário, o acesso a essas comunidades é só por via de rios, não tem como passar por um carro. Então, é extremamente precária mesmo essa situação, tá? Aqui nós chegamos na comunidade, percebam a dificuldade de chegar na comunidade, né? Então, o ribeirinho, às vezes, tem que sair do barco, tem que empurrar, como nessa outra foto aqui eu estou mostrando para vocês, o barco encalha, a gente tem que puxar mesmo na beira do rio, fazer esse transporte, como diz aqui a linguagem amazonense, a gente tem que fazer na tora mesmo, né? Isso tem que ser no braço, na força. E assim, mas novamente aqui os ribeirinhos passando por uma parte onde existem muitas pedras no rio e tentando deslocar, né? Passando novamente por essas pedras. Aqui a gente já conseguiu passar a primeira parte das pedras e consegue já ver a dificuldade real. E assim, há um período no Rio que a gente não vai conseguir fazer esse transporte. Esse período agora que eu falei para vocês é o período que ele está entre o período de cheia e de seca. Então, ainda consigo fazer isso, ok? Aqui a gente já está chegando na comunidade. Isso aqui foi uma comunidade indígena que foi atendida pelos projetos, né? Que os projetos visam geralmente atender comunidades mais distantes que não têm acesso a nenhum tipo de conteúdo. E eu vou mostrar para vocês depois o que elas vão ser beneficiadas na frente. Aqui começa o nosso planejamento de instalação. Aqui é um ponto bem interessante para mostrar para vocês, tá? Percebam que a antena ela foi montada numa base de concreto numa altura significativa, né? Se a gente fazer uma comparação à altura da casa, ela está um pouco acima dessa varandinha da casa. Por quê? Aí começa as particularidades da Amazônia. A gente tem, como eu falei para vocês no início, no Amazonas a gente tem aquela questão das cheias do rio.
E o que acontece se o rio encher muito? Vai acontecer isso aqui. A antena praticamente está coberta pela água, né? A gente já teve registros históricos de cheia, que, por exemplo, se essa antena no período de cheia histórica, provavelmente ela vai ser coberta pela água, né? E o que acontece quando essa antena é coberta pela água? Pelo menos 6 meses essa comunidade fica isolada de comunicação de internet, né? Essas implantações geralmente são feitas em locais estratégicos, como escolas, postos de saúde, ou alguma comunidade onde a gente consiga ter um mínimo de energia necessário para manter essa antena funcionando, ok? Aqui nós chegamos na comunidade, os indígenas nos recebendo, na época, aqui a implantação já da antena funcionando, e eu vou falar um pouquinho de como é que é aplicada essa tecnologia, tá? Esse conteúdo é um conteúdo bem rico, né? Como a gente vai ter pouco tempo para tratar, eu vou fazer uma explanação bem rápida de como é que é feita essa transmissão, tá? Hoje a transmissão, basicamente, ela é feita na capital, tem o hub que faz a transmissão via satélite, que vai chegar nas comunidades, tá? Existe um protocolo, existe uma latência de transmissão para isso, tem toda essa parte técnica que, devido ao tempo, a gente não vai tratar muito disso, tá? Mas, assim, qual o impacto nessas comunidades? Essas comunidades, geralmente, elas não têm nenhum auxílio e não tem pessoas capacitadas, por exemplo, em saúde, educação, que atendam elas. Então, essa tecnologia vai dar viabilidade para que eles consigam ser atendidos, né? A ideia desse projeto é realmente fazer inclusão digital e, assim, fazer com que essa população que mora nessas comunidades mais isoladas, e lembrando que o Amazonas ele tem uma densidade demográfica muito baixa, né? A gente tem um território muito grande, como eu falei para vocês no início, e o nosso desafio para viabilizar essa tecnologia realmente é essa, como chegar nessas localidades, como atendê-las, o que a gente pode oferecer para ajudar essas comunidades, né? Falando um pouco disso, eu vou falar o que foi atendido nessas comunidades, tá? O primeiro passo foi a educação, né? Existem projetos do cunho de governo que atendem as comunidades rurais. Como é que funciona isso? As comunidades hoje, existem estúdios aqui na cidade, onde o professor faz aulas ao vivo, com interação ao vivo com o aluno, dessas comunidades, né? Então, ele está tirando uma lacuna que nessas comunidades as pessoas não tinham possibilidade de ter acesso à educação, devido a estar extremamente isolados, as pessoas não conseguirem realmente sair da sua comunidade, da sua realidade, mesmo porque a maioria dessas pessoas são ribeirinhas, e os ribeirinhos realmente vivem da pesca, da caça, e não têm condições de sair dessas comunidades para procurar os estudos. E, geralmente, quando tem essa possibilidade, a escola mais próxima fica muito longe. Então, na realidade amazônica, existem pessoas que saem de uma comunidade e levam 1 a 2 horas de barco para chegar numa escola que dá viabilidade como essa de educação à distância, né? Então, isso é um dos benefícios que a viabilizado o acesso de conteúdos deu para pessoas, essa inclusão digital, né? O segundo passo é a questão da telemedicina. Nessas comunidades, geralmente a gente não tem o auxílio nenhum de saúde, tá? É muito difícil conseguir alocar médicos numa comunidade dessa, mesmo porque ela não tem infraestrutura. O máximo que ela vai conseguir ter é um posto de saúde, que provavelmente vai ser muito precário. Existem programas do governo federal que, uma vez ao ano, auxiliam nessa questão da saúde,
por exemplo, levando um navio, quando o rio está cheio, eles conseguem viabilizar isso para a saúde dos ribeirinhos. Nesse caso, a gente está usando a telemedicina como um apoio para essas pessoas que não têm acesso nenhum à saúde. E outro ponto é a telefonia comunitária, né? A gente pode também usar a telefonia comunitária via satélite, que ajuda a desenvolver essa questão da inclusão digital nessas comunidades ribeirinhas, que são muito isoladas. E aí, eu deixo um desafio para vocês, tá? Aqui eu vou deixar algumas referências bibliográficas. E eu deixo um desafio para vocês. Vamos pensar, vocês que estão assistindo, as startups, ou alguém que estejam aí que estejam desenvolvendo novas tecnologias, criar uma tecnologia que consiga atender a Amazônia de uma forma eficaz e com custo barato, porque a grande maioria das pessoas não tem a possibilidade de ter o acesso à internet, a conteúdos digitais, e acesso à internet para ter contato com o mundo exterior. E aí eu deixo aberto agora esses minutinhos finais para a gente fazer, quem tiver perguntas, a gente está aberto a perguntas aqui, ok? O pessoal não fez pergunta, então é isso, pessoal. Agradeço muito a participação de todos. É um prazer aqui estar participando e fazendo, mostrando um pouco da realidade do nosso Amazonas. Eu também sou amazonense raiz, então tenho muito orgulho da minha terra e agradecer, tá? Parabéns a toda a organização do Campus Party. A Amazônia agradece aí vocês estarem exibindo a nossa região. Um abraço a todos, fiquem com Deus e vamos lá.